Olá, estudante do terceiro semestre da terceira etapa da EJA, bem-vindo a mais uma aula de Ciências da Natureza. Hoje continuamos em torno do tema Ecologia, na nossa aula 4, módulo 2, unidade 2. Em Ecologia, você já aprendeu que podemos estudar os seres vivos em diferentes níveis de organização. Estes níveis são população, que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam um determinado local ao mesmo tempo. O conjunto de populações forma uma comunidade biológica. O conjunto de comunidades forma um ecossistema e o conjunto de ecossistemas forma o que nós chamamos de biosfera, que são todas as partes do planeta Terra onde nós podemos encontrar seres vivos, né? Então aqui ao lado uma outra imagem, né? Uma outra maneira de se referir a estes conceitos, né? Retomando aí novamente, pegar aqui a caneta para ir indicando, né? O organismo. Então aqui, imagine um indivíduo dessa espécie, né, o lobo-guará. Um lobo-guará só não faz uma população, nós precisamos de um conjunto destes indivíduos que formam uma comunidade, que formam um ecossistema. Lembrando que o ecossistema é formado por componentes bióticos e componentes abióticos, ou seja, aquilo que tem vida, né, os seres vivos são os bióticos, e aquilo que não é um ser vivo, mas está ali presente, influenciando a vida dos seres vivos, como os sais minerais, as rochas, o solo, a água, a luz, por exemplo, tá? E, finalmente, ali, terminamos com a biosfera. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as relações que ocorrem entre os seres vivos. Vai ser uma introdução sobre as relações ecológicas. Tá? Então, por exemplo, em uma comunidade, os seres vivos estabelecem interações entre si. Aqui na imagem, temos, por exemplo, abelhas interagindo com a flor de uma planta. Existe interação entre as abelhas que pertencem a uma mesma espécie, interações entre as abelhas e as flores. Essas interações, que são denominadas relações ecológicas, elas vão ocorrer então entre indivíduos de uma mesma espécie, e a esse tipo nós chamamos de relações intraespecíficas. Então, quando eu considero as abelhinhas interagindo entre si, eu estou falando de relações intraespecíficas. Ou entre indivíduos de espécies diferentes, e nesse caso, nós vamos usar o termo relações interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes, como que ocorre entre as espécies de abelhas e plantas. E nessas relações ecológicas, pode ser que os envolvidos sejam ambos beneficiados, um deles beneficiado, um deles ali está obtendo vantagem e para o outro é indiferente, ou ainda ambos podem estar sendo prejudicados, e a gente vai precisar considerar isso para classificar as relações ecológicas em dois tipos: relações harmônicas e relações desarmônicas. Considerando isso, olhando aqui a imagem, quais relações aqui, qual das duas, né, você acha que é uma relação do tipo harmônica? A relação entre as aves e o búfalo ou a relação que está ocorrendo entre os dois cervos? Tá? Então, se a gente analisar aqui, é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Temos aqui um búfalo e várias aves aí no seu corpo, na sua cabeça, nas suas costas. O que essas aves estão fazendo aí? Essa espécie de ave, ela se alimenta dos parasitas que estão ali na pele, no pelo do búfalo. Para o búfalo, isso é interessante? Porque assim ele é desparasitado, as aves estão ali removendo os parasitas, que também é uma relação ecológica, né? A relação de parasitismo que poderia estar ocorrendo entre os carrapatos
e o búfalo. Então, as aves vão lá e se alimentam destes pequenos animais que estão ali no pelo, limpando o pelo do búfalo. Então, para o búfalo é interessante. E para as aves também, né? Assim elas obtêm alimento. Então, esse tipo de relação que está acontecendo aqui entre búfalo e aves é uma relação, um exemplo, né, de relação harmônica. Do outro lado, nós temos ali dois cervos em um momento de competição. Uma competição que ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie, então é uma competição interespecífica. Eles têm esse comportamento em determinados momentos, né, do ano, onde eles competem por fêmeas, por território, né, disputando ali mesmo na base da força. Tá? Então é uma relação que pode resultar aí em um desfecho muito ruim para um dos dois ou para ambos até mesmo, né? Então, é um exemplo de relação que é desarmônica. Então, mencionando aqui mais alguns exemplos, né? Quando a relação ela não provoca prejuízo para nenhum dos envolvidos, ela é o quê? Uma relação harmônica, como que está acontecendo aqui em vários cenários diferentes com essa capivara, né? A capivara, gente boa, entre aspas, que convive muito bem com diferentes espécies de animais harmonicamente. E quando há relação onde pelo menos um dos envolvidos sofre alguma desvantagem, isso aqui é uma relação desarmônica. Nesse caso, um exemplo, né, a relação que existe entre predadores e presas, né, esse grande felino aqui, esse leopardo, se alimentando aí de uma espécie de cervo, né, então é um animal carnívoro, predador, se alimentando de um animal herbívoro, né? Então a gente já viu que na cadeia alimentar nós temos níveis tróficos. Lá no primeiro nível trófico tem os produtores, as plantas, no caso que serviram de alimento para esse cervo. Esse cervo é um consumidor primário, ele é um herbívoro, e aqui nessa sequência de seres vivos, nessa cadeia alimentar, entra o leopardo, né, como um consumidor secundário, que se alimenta daquele que se alimentou do produtor, certo? Então, é uma relação desarmônica. E as relações ecológicas quer dizer, dentro da mesma espécie, ocorrem, né, como por exemplo, aqui na imagem, temos aí uma espécie, né, a espécie de leões, e são dois machos novamente aqui competindo entre si por algum motivo, pode ser por necessidade de reprodução, pode ser por território ou alimento. Esse tipo de felino, né, os leões são animais sociáveis e vivem em grandes bandos liderados ali por um único macho, e quando outros machos vêm de fora, eles tendem a entrar em competição intraespecífica. As relações ecológicas entre espécies diferentes, a gente já viu, né? Interespecíficas, como aqui na imagem, novamente temos aí um búfalo, um animal herbívoro, tentando ser predado por animais carnívoros, né? Então, aqui temos a relação presa-predador, a relação de predatismo, e é um exemplo de relação desarmônica, né? Então, ali, aquele búfalo provavelmente vai ter um resultado negativo disso, né? Então, só os leões vão ser beneficiados. E a gente pode organizar isso num quadro, né? Para começar, as relações ecológicas, então, primeiramente dividimos em dois tipos: relações harmônicas, que são aquelas relações onde não há prejuízo para os indivíduos envolvidos, ou há vantagem pelo menos, né? E relações desarmônicas, onde pelo menos um dos envolvidos ali tem algum prejuízo resultante dessa relação. A gente já viu, por exemplo, né, entre a relação harmônica, que acontece lá naquele exemplo dos pássaros com o búfalo, né? Aquele tipo de relação, a gente dá um nome para ela, que é o de comensalismo, né? Quer dizer, ali
aves são comensais junto àquele búfalo, né? Porque o búfalo poderia até passar sem as aves, mas ali elas estão fazendo aquele serviço de limpeza da pele dele, estão se alimentando daqueles parasitas, né? Então, isso é chamado de comensalismo. E no caso que nós vimos aqui, de relação desarmônica, o exemplo foi o de predatismo, né? Então, aqui é um exemplo de relação desarmônica. Só que dentro desses dois tipos de relação, a gente ainda tem essas duas divisões, né? A relação intraespecífica, que é dentro da própria espécie, ou interespecífica, entre espécies diferentes, em ambos os casos. Na nossa próxima aula, nós iremos estudar sobre estes tipos de relações ecológicas, um por um, ok? Então, por hoje a gente encerra e nos encontramos numa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.